No alvorecer do século XII, quando a fé movia montanhas e homens cruzavam mares por devoção, nasceu uma irmandade que mudaria para sempre o curso da história. Nem monges nem guerreiros, mas ambos ao mesmo tempo. Eles foram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles foram os Templários. Esta é a história de sua ascensão meteórica e sua queda misteriosa. Uma saga de fé, poder, riqueza e traição, que ecoa através dos séculos até nossos dias. 1118. 19 anos após sua conquista pelos cruzados, a Cidade Santa fervilhava com peregrinos cristãos que arriscavam tudo para tocar as pedras onde Cristo caminhou. Mas a jornada era perigosa. Bandidos e saqueadores espreitavam as estradas, sedentos pelo sangue e ouro dos fiéis desprotegidos. Foi neste cenário de perigo constante que 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Payens, apresentaram-se ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma proposta sem precedentes. Hugo de Payens, um cavaleiro de meia-idade com experiência nas cruzadas, propôs ao rei a criação de uma ordem dedicada exclusivamente à proteção dos peregrinos. Não pediam ouro nem terras, apenas permissão para servir a Cristo e aos seus fiéis. O rei, impressionado com tal devoção, concedeu-lhes acomodações no local onde outrora estivera o Templo de Salomão, adjacente à mesquita de Al-Aqsa. Os 9 cavaleiros originais eram Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer, André de Montbard, Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Amand, Godofredo Bisol, Rossal, Gondemar e Godofredo. Homens de origens nobres que abdicaram de conforto e riqueza para viver em pobreza e castidade, dedicados à proteção dos indefesos. Durante 9 anos, estes homens viveram em extrema pobreza, dependendo de doações para sobreviver. Seu símbolo era 2 cavaleiros montados em um único cavalo, representando sua pobreza e fraternidade. Eram tão pobres que não podiam ter um cavalo para cada um. Vestiam roupas doadas e cumpriam sua missão com fervor religioso, mas permaneciam praticamente desconhecidos na Europa. Tudo mudaria em 1127, quando Hugo de Payens retornou à Europa em busca de reconhecimento oficial e novos recrutas. O momento não poderia ser mais propício. A Europa fervilhava com fervor religioso e o ideal de cavalaria cristã estava em seu auge. O encontro que mudaria para sempre o destino da pequena ordem ocorreu na abadia de Claraval, na França. Lá, Hugo de Payens conheceu Bernardo, abade de Claraval, um monge cisterciense de grande influência e oratória poderosa. Bernardo viu nos templários a encarnação de seu ideal. Guerreiros que lutavam não por glória terrena, mas pela glória de Deus. Bernardo de Claraval tornou-se o maior defensor da nova ordem. Em 1129, ele escreveu o tratado De Laude Novae Militiae, em louvor da nova cavalaria, onde defendia a ideia revolucionária de monges guerreiros. Neste documento, Bernardo argumentava que matar um infiel não era homicídio, mas malicídio, a eliminação do mal. Era a justificativa teológica que a ordem precisava. Com o apoio de Bernardo, os templários ganharam reconhecimento oficial da Igreja no Concílio de Troyes, em janeiro de 1129. O Papa Honório II abençoou a ordem e aprovou sua regra, baseada na regra beneditina e adaptada por Bernardo de Claraval. Nascia oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A regra templária era rigorosa. Os cavaleiros deviam cortar o cabelo, mas deixar a barba crescer.
Não podiam ter contato com mulheres, nem mesmo parentes próximas. Dormiam vestidos, sempre prontos para o combate. Não podiam caçar por diversão, apenas para obter alimento. Deviam comer em silêncio, ouvindo leituras sagradas. E, acima de tudo, deviam obediência absoluta ao grão-mestre. O hábito templário era simples. Um manto branco simbolizando pureza, sobre o qual foi adicionada uma cruz vermelha pátia, representando o sangue de Cristo e o martírio. Esta cruz, que se tornaria seu símbolo mais reconhecível, foi adicionada por ordem do Papa Eugênio III, em 1147, com o reconhecimento oficial e o apoio de Bernardo de Claraval. A pequena ordem de 9 cavaleiros começou a crescer exponencialmente. Nobres de toda a Europa enviavam seus filhos para se juntar aos templários, doavam terras e riquezas. Em poucos anos, o que começara como um pequeno grupo de cavaleiros devotos transformou-se em uma poderosa instituição militar e religiosa. Em 1139, a bula papal Omni Datum Optimum, emitida pelo Papa Inocêncio II, concedeu aos templários privilégios extraordinários. Estavam isentos de impostos, podiam atravessar fronteiras livremente, não deviam obediência a nenhum poder secular ou eclesiástico, exceto o próprio Papa. Era o início de uma ascensão sem precedentes. Nas décadas seguintes à sua fundação oficial, os templários transformaram-se de um pequeno grupo de cavaleiros devotos em uma das mais poderosas organizações da Idade Média. Sua rede de fortalezas, comandarias e preceptorias estendia-se da Inglaterra à Terra Santa, criando uma infraestrutura militar e econômica sem paralelos. A estrutura da ordem era hierárquica e eficiente. No topo estava o grão-mestre, eleito vitaliciamente. Abaixo dele, os oficiais principais, o senescal, seu substituto imediato, o marechal, responsável pelas operações militares, o comendador da Terra Santa, que administrava as possessões no Oriente, o drapier, encarregado dos mantos e equipamentos, e o turcopolier, comandante das tropas auxiliares. A ordem dividia seus membros em 4 categorias: os cavaleiros, de origem nobre, que lutavam em batalha; os sargentos, de origem não nobre, que serviam como tropas de apoio; os capelães, que atendiam às necessidades espirituais; e os serventes, que realizavam trabalhos manuais. Esta estrutura permitia que cada homem servisse de acordo com sua condição social e habilidades. Os templários revolucionaram a arte da guerra medieval. Desenvolveram táticas de combate disciplinadas em contraste com a cavalaria feudal tradicional. Nunca se rendiam em batalha, a menos que a bandeira Bosian, metade branca, metade preta, simbolizando a dualidade entre a luz e as trevas, caísse. Eram sempre os primeiros a atacar e os últimos a recuar. Em 1144, a queda de Edessa para os muçulmanos desencadeou a Segunda Cruzada. Os templários participaram ativamente, consolidando sua reputação como guerreiros de elite. Mesmo quando a cruzada fracassou, a ordem saiu fortalecida, recebendo ainda mais doações e recrutas. Sob a liderança de grão-mestres como Everard de Bar e André de Montbard, a ordem expandiu suas operações militares e construiu impressionantes fortalezas. O Castelo Peregrino, ou Château Pèlerin, na costa da Palestina, era uma maravilha da engenharia militar, com muralhas de 30 metros de altura e 4 metros de espessura, praticamente inexpugnável. Mas talvez a inovação mais significativa dos templários não tenha sido militar, mas financeira.
aproveitando sua rede internacional e reputação de honestidade, desenvolveram um sistema bancário sofisticado. Nobres e mercadores podiam depositar valores em uma preceptoria templária na Europa e retirar em Jerusalém mediante uma carta de crédito, um precursor dos cheques modernos. Os templários tornaram-se os banqueiros da cristandade. Guardavam tesouros de reis e papas, administravam propriedades de nobres ausentes, financiavam empreendimentos comerciais e até mesmo reinos inteiros. Desenvolveram técnicas contábeis avançadas e foram pioneiros em operações que hoje chamaríamos de empréstimos hipotecários e fundos de pensão. A riqueza da ordem cresceu exponencialmente. Possuíam mais de 9.000 propriedades em toda a Europa e Oriente Médio. Suas frotas de navios dominavam o comércio mediterrâneo. Em Paris, sua fortaleza no Temple era praticamente uma cidade dentro da cidade, abrigando o tesouro real francês. No auge de seu poder, os templários podiam mobilizar um exército de cerca de 15.000 homens, dos quais aproximadamente 1.500 eram cavaleiros de elite. Era uma força pequena pelos padrões modernos, mas extremamente eficaz e disciplinada para os padrões medievais. A influência política dos templários cresceu junto com seu poder militar e econômico. Grão-mestres aconselhavam reis e papas. Em algumas regiões, como partes de Portugal e Aragão, os templários eram praticamente soberanos, com seus próprios territórios e leis. Mas o poder traz inveja e desconfiança. Já no final do século XII, começavam a surgir críticas à riqueza e influência da ordem. O escritor Walter Map comentou acidamente que os templários têm todo o Ocidente e todo o Oriente. Começaram sem nada e agora ameaçam todos os povos. Em 1187, um desastre abalou os reinos cruzados e, com eles, os templários. Saladino, sultão do Egito e da Síria, unificou o mundo muçulmano e lançou uma jihad contra os estados cristãos do Levante. O confronto decisivo ocorreu nos Cornos de Hatim, uma formação rochosa na Galileia. Na Batalha de Hatim, em 4 de julho de 1187, o exército cruzado, incluindo um grande contingente templário, foi encurralado em terreno árido, sem acesso à água, sob o sol escaldante do verão palestino. Saladino incendiou a vegetação seca ao redor, aumentando o calor e a sede dos cruzados. A derrota foi catastrófica. Quase todos os templários e hospitalários presentes foram mortos em combate ou executados após a batalha. Saladino considerava estas ordens militares como os mais perigosos de seus inimigos e ordenou sua execução sumária. O grão-mestre Gerardo de Ridefort foi um dos poucos poupados para ser usado como moeda de troca. Após Hatim, Jerusalém caiu para Saladino em outubro de 1187. A perda da Cidade Santa foi um golpe devastador para a cristandade e para os templários, cuja própria identidade estava ligada à proteção dos lugares sagrados. A resposta da Europa foi a Terceira Cruzada, liderada por 3 monarcas poderosos: Frederico Barbarossa do Sacro Império Romano-Germânico, Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Os templários desempenharam um papel crucial nesta campanha, servindo como conselheiros militares e tropas de elite. Durante o cerco de Acre, em 1191, os templários demonstraram seu valor militar. Sob o comando do grão-mestre Roberto de Sablé, lutaram com distinção. Quando a cidade finalmente caiu, os templários estabeleceram ali seu novo quartel-general. Na Batalha de Arsuf, em setembro de 1191,
Os templários formavam a retaguarda do exército de Ricardo Coração de Leão. Quando os sarracenos atacaram, os templários mantiveram a disciplina, contendo o impulso de contra-atacar prematuramente. Quando finalmente receberam a ordem de Ricardo, lançaram uma carga devastadora que ajudou a garantir a vitória cristã. Apesar destas vitórias, a Terceira Cruzada não conseguiu recuperar Jerusalém. Ricardo Coração de Leão e Saladino chegaram a um acordo que permitia aos peregrinos cristãos acesso à cidade, mas ela permaneceria sob controle muçulmano. Para os templários, era uma situação inédita. Sua razão de ser, a proteção de Jerusalém, estava comprometida. A ordem teve que se adaptar. Concentrou seus esforços na defesa das cidades costeiras, que restavam em mãos cristãs, como Acre, Tiro e Trípoli. Construíram novas fortalezas, como o imponente Castelo Peregrino, projetado para resistir a longos cercos. Enquanto isso, na Europa, os templários expandiam suas atividades financeiras e administrativas. Tornaram-se cada vez mais envolvidos na política europeia, servindo como mediadores em disputas entre monarcas, administrando propriedades reais e até mesmo guardando as coroas e joias de vários reinos. No início do século XIII, sob a liderança de grão-mestres como Philippe de Plessis e Guilherme de Chartres, os templários participaram da Quinta Cruzada, 1217 e 221, e da Sexta Cruzada, 1228-229. Embora estas expedições tenham tido sucessos limitados, os templários mantiveram sua reputação militar. Em 1229, o imperador Frederico II conseguiu, através de negociações diplomáticas, recuperar temporariamente Jerusalém para os cristãos. Os templários, no entanto, mantiveram-se céticos quanto à durabilidade deste acordo e continuaram a fortalecer suas posições costeiras. Seus instintos estavam corretos. Em 1244, os corásmios, guerreiros turcos fugindo dos mongóis, invadiram a Palestina e reconquistaram Jerusalém para o Islã. Na Batalha de La Fourby, os templários sofreram outra derrota devastadora, perdendo mais de 300 cavaleiros. O rei Luís IX da França, posteriormente canonizado como São Luís, lançou a Sétima Cruzada em resposta. Os templários, sob o comando do grão-mestre Guilherme de Sonac, acompanharam o rei ao Egito. Na desastrosa Batalha de Mansura, em 1250, Sonac perdeu um olho no primeiro dia de combate e foi morto no dia seguinte. O próprio rei Luís foi capturado e os templários contribuíram significativamente para seu resgate. As derrotas militares continuaram. Em 1265, o sultão mameluco Baibars iniciou uma campanha sistemática para eliminar a presença cristã na Terra Santa. Uma a uma, as fortalezas templárias caíram. Safed, em 1263, Beaufort, em 1268, o Castelo Peregrino, em 1291. O último reduto cristão na Terra Santa era a cidade de Acre. Em 1291, Baibars a cercou com um exército massivo. Os templários, sob o comando do grão-mestre Guilherme de Beaujeu, defenderam heroicamente a cidade. Beaujeu foi mortalmente ferido durante os combates. Quando a queda de Acre tornou-se inevitável, o novo grão-mestre, Tibaldo Galdin, organizou a evacuação dos tesouros e arquivos da ordem para Chipre. Os últimos templários em Acre entrincheiraram-se em sua fortaleza à beira-mar. Quando os muçulmanos finalmente invadiram, os templários lutaram até o último homem. A torre do templo foi minada e desabou, matando muitos atacantes junto com os últimos defensores.
Com a queda de Acre em 18 de maio de 1291, a presença cristã na Terra Santa, que durara quase 2 séculos, chegava ao fim. Para os templários, era uma crise existencial. Uma ordem criada para proteger Jerusalém e os peregrinos, agora não tinha acesso à Cidade Santa, nem peregrinos para proteger. Após a queda de Acre, os templários estabeleceram seu quartel-general em Chipre. Sob a liderança do grão-mestre Jacques de Molay, eleito em 1292, a ordem tentou se reorganizar e redefinir seu propósito. Molay, um cavaleiro borgonhês de cerca de 50 anos, era respeitado por sua piedade e experiência militar, tendo servido na Terra Santa por décadas. De Molay propôs várias iniciativas para revitalizar a ordem e recuperar a Terra Santa. Planejava unificar as ordens militares, templários, hospitalários e teutônicos em uma única força. Visitou o Papa Clemente V e os monarcas europeus, buscando apoio para uma nova cruzada. Enquanto isso, na Europa, o cenário político havia mudado drasticamente. O conceito de Estado-nação começava a emergir, e monarcas como Felipe IV da França, conhecido como Felipe, o Belo, consolidavam seu poder, frequentemente em conflito com a autoridade papal. Felipe IV enfrentava graves problemas financeiros. Suas guerras contra a Inglaterra e Flandres haviam esgotado o tesouro real. Já havia expulsado os judeus da França, confiscando seus bens e desvalorizado a moeda, causando tumultos em Paris. Seus olhos agora se voltavam para a riqueza dos templários. O rei francês tinha motivos pessoais para ressentir os templários. Durante uma revolta em Paris, em 1306, Felipe IV havia buscado refúgio na fortaleza templária do Temple. Embora os cavaleiros o tenham protegido, o monarca teria se sentido humilhado por depender da ordem e impressionado com suas riquezas. Além disso, Felipe IV devia grandes somas aos templários que haviam financiado suas campanhas militares. Eliminar a ordem seria uma forma conveniente de cancelar estas dívidas. O rei francês contava com conselheiros habilidosos e implacáveis, como Guilherme de Nogaret e Enguerrand de Marigny. Estes homens, de origem relativamente humilde, deviam tudo ao rei e estavam dispostos a executar seus planos mais controversos. Nogaret já havia demonstrado sua audácia em 1303, quando liderou um ataque ao Papa Bonifácio VIII em Anagni, na Itália. Embora não tenha conseguido capturar o pontífice, o choque do ataque contribuiu para a morte de Bonifácio poucas semanas depois. Este episódio, conhecido como o Ultraje de Anagni, demonstrou que Felipe IV não hesitaria em desafiar até mesmo o poder papal. O sucessor de Bonifácio, o Papa Clemente V, era francês e muito mais suscetível à influência de Felipe IV. De fato, sua eleição em 1305 havia sido fortemente influenciada pelo monarca francês. Clemente estabeleceu a corte papal em Avignon, território que, embora tecnicamente não fosse parte da França, estava sob forte influência francesa. Em 1307, rumores sobre práticas heréticas entre os templários começaram a circular. Dizia-se que os cavaleiros negavam Cristo, cuspiam na cruz durante suas cerimônias secretas de iniciação, adoravam um ídolo chamado Bafomete e praticavam sodomia. Estas acusações, embora infundadas, encontraram terreno fértil em uma época de superstição
e desconfiança. Na verdade, estas acusações seguiam um padrão já utilizado contra outros inimigos de Felipe IV. Acusações similares de heresia, sodomia e blasfêmia haviam sido usadas contra o Papa Bonifácio VIII e contra os judeus antes de sua expulsão da França. Em 14 de setembro de 1307, Felipe IV enviou cartas seladas a seus oficiais por toda a França, com ordens para serem abertas simultaneamente na noite de 12 de outubro. Estas cartas continham instruções detalhadas para a prisão de todos os templários e o confisco de suas propriedades. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, data que alguns associam à origem da superstição sobre Sexta-feira 13. Os templários em toda a França foram surpreendidos em suas camas e presos. Jacques de Molay, que havia chegado a Paris para uma reunião com o Papa, foi capturado no Temple. A operação foi executada com precisão militar, não dando aos cavaleiros chance de resistência. Os templários presos foram submetidos a interrogatórios brutais. A tortura era prática comum nos procedimentos judiciais da época, e os inquisidores de Felipe IV aplicaram-na com particular zelo. Os métodos incluíam o estrapado, que deslocava os ombros da vítima, o potro, que esticava o corpo, e a queima dos pés. Sob tortura, muitos templários, incluindo o próprio Jacques de Molay, confessaram as heresias de que eram acusados. Estas confissões, embora obtidas sob coerção extrema, deram a Felipe IV a justificativa legal que buscava para seus atos. O Papa Clemente V inicialmente protestou contra as ações de Felipe IV, considerando-as uma usurpação da autoridade papal sobre as ordens religiosas. Em 22 de novembro de 1307, emitiu a Bula Pastoralis Praeminentiae, assumindo o controle do processo e ordenando a prisão dos templários em toda a cristandade. No entanto, a resposta fora da França foi mista. Na Inglaterra, Escócia, Portugal, Aragão e outras regiões, os templários foram presos, mas tratados com muito menos severidade. Em muitos casos, foram simplesmente confinados em mosteiros. Na Alemanha, os templários foram considerados inocentes. Em agosto de 1308, o Papa estabeleceu comissões papais para investigar as acusações contra a ordem. Quando alguns templários tiveram a oportunidade de se defender sem a ameaça imediata de tortura, retrataram-se de suas confissões e proclamaram a inocência da ordem. Em Paris, 546 templários ofereceram-se para defender a ordem. Selecionaram representantes como Pedro de Bolonha, um padre templário e advogado canônico, que apresentou uma defesa eloquente. Argumentou que as confissões haviam sido obtidas sob tortura e que era absurdo pensar que tantos homens nobres, muitos dos quais haviam morrido pela fé cristã, pudessem ser culpados das heresias alegadas. A defesa, no entanto, foi sistematicamente minada. Defensores como Pedro de Bolonha misteriosamente desapareceram ou foram silenciados. Felipe IV pressionava constantemente o Papa por uma condenação definitiva da ordem. Em outubro de 1311, o Papa Clemente V convocou o Concílio de Vienne para decidir o destino dos templários. A maioria dos prelados acreditava que a ordem deveria ter a oportunidade de se defender adequadamente. No entanto, em março de 1312, Felipe IV chegou a Vienne com um exército, deixando clara sua determinação. Sob esta pressão, em 22 de março de 1312, Clemente V emitiu a bula Vox in Excelso, que suprimia a Ordem dos Templários.
Significativamente, o documento não condenava a ordem como herética, mas dissolvia-a por provisão apostólica, devido à má reputação que havia adquirido, tornando-a inútil para sua missão original. Em 2 de maio de 1312, através da bula Ad Providam, o Papa transferiu a maior parte das propriedades templárias para os hospitalários, outra ordem militar. No entanto, na França e em outros reinos, muitos bens acabaram nas mãos das coroas, com os hospitalários recebendo propriedades já despojadas de seus tesouros e valores móveis. Quanto aos membros individuais da ordem, a bula Considerantes do Dum, de 6 de maio de 1312, determinava que aqueles considerados inocentes receberiam pensões das propriedades templárias e poderiam viver em antigas casas da ordem. Os considerados culpados, se arrependidos, receberiam absolvição. Apenas os relapsos e os impenitentes enfrentariam punições severas. Em Portugal, a solução foi particularmente criativa. O rei de Nice simplesmente transformou a Ordem dos Templários na nova Ordem de Cristo, que herdou todas as propriedades templárias no reino. Esta ordem, posteriormente, desempenharia papel crucial na era dos descobrimentos portugueses. Enquanto a maioria dos templários se integrava a outras ordens ou retornava à vida secular, os líderes da ordem permaneciam presos em Paris. Jacques de Molay, grão-mestre; Godofredo de Charnay, preceptor da Normandia; Hugo de Payrault, visitador da França; e Godofredo de Gonneville, preceptor da Aquitânia e Poitou, aguardavam seu destino final. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay e Godofredo de Charnay foram levados para uma plataforma erguida em frente à Catedral de Notre-Dame de Paris. Esperava-se que reiterassem suas confissões publicamente. Para surpresa de todos, incluindo o rei Felipe IV, que assistia à cerimônia, ambos retrataram-se de todas as confissões anteriores. De Molay declarou a inocência da ordem e afirmou que seu maior pecado havia sido falsamente confessar crimes que nunca ocorreram. Pediu para ser voltado para a catedral, para que pudesse morrer de frente para a Virgem Maria, a quem os templários veneravam especialmente. Felipe IV, furioso com esta retratação pública que o fazia parecer injusto, ordenou imediatamente que ambos fossem queimados como hereges relapsos. Naquela mesma noite, Jacques de Molay e Godofredo de Charnay foram levados para a Ilha de Javiot, uma pequena ilha no rio Sena, onde foram amarrados a estacas e queimados vivos. Segundo relatos da época, de Molay permaneceu digno até o fim, pedindo que suas mãos fossem desamarradas para que pudesse orar. Das chamas, teria profetizado que tanto o Papa Clemente V quanto o rei Felipe IV o seguiriam em breve à presença de Deus para o julgamento final. A profecia se cumpriu. Clemente V morreu um mês depois, em 20 de abril de 1314, de uma enfermidade prolongada. Felipe IV faleceu em 29 de novembro do mesmo ano, aos 46 anos, após sofrer um acidente durante uma caçada. Dentro de 14 anos, todos os seus 3 filhos morreram sem deixar herdeiros masculinos, encerrando a linha direta dos Capetos que havia governado a França por séculos. Com a morte de Jacques de Molay, a Ordem dos Templários oficialmente deixou de existir. Durou menos de 2 séculos, mas deixou uma marca indelével na história e no imaginário coletivo.
O legado material dos Templários sobrevive em castelos, igrejas e fortificações espalhados pela Europa e Oriente Médio. A Igreja Circular do Temple, em Londres, as fortalezas de Tomar em Portugal e Ponferrada, na Espanha, o Château Pèlerin, em Israel, todos testemunham a perícia arquitetônica e militar da Ordem. Seu legado financeiro é igualmente significativo. Os Templários foram pioneiros em técnicas bancárias que revolucionaram a economia medieval e lançaram as bases para o sistema financeiro moderno. Cartas de crédito, contas bancárias, empréstimos com garantia, todas práticas que consideramos fundamentais para a economia moderna, foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas pelos Templários. Mas talvez o legado mais duradouro dos Templários seja o mistério que os cerca. O fim abrupto e injusto da Ordem, a lenda do tesouro templário que nunca foi encontrado, as acusações de heresias secretas, tudo isso alimentou séculos de especulação e teorias conspiratórias. Sociedades secretas como os maçons posteriormente reivindicaram conexões com os Templários. Romances, filmes e jogos continuam a explorar e reinventar a mitologia templária. De guardiões do Santo Graal a descobridores da América antes de Colombo, os Templários foram creditados com feitos extraordinários que transcendem a realidade histórica. A verdade histórica sobre os Templários é por si só notável o suficiente. Foram guerreiros que rezavam, monges que lutavam, banqueiros que viviam em pobreza pessoal. Uma contradição viva em um mundo de contradições. Representaram o auge do ideal medieval de cavalaria cristã e, em seu fim, ilustraram as forças que, eventualmente, dissolveriam esse mesmo ideal. Historiadores modernos geralmente concordam que as acusações de heresia contra os Templários eram falsas, fabricadas por um rei endividado e ambicioso. Em 2007, o Vaticano publicou o Pergaminho de Chinon, um documento descoberto em seus arquivos secretos que revelava que o Papa Clemente X havia secretamente absolvido os Templários das acusações de heresia em 1308, anos antes de publicamente dissolver a ordem sob pressão política. 800 anos após sua fundação, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão continua a fascinar e intrigar. Seu lema não oficial, Non nobis domini, non nobis, sed nomini tu da gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ecoa através dos séculos, lembrando-nos de uma época em que fé e espada, devoção e poder, espiritualidade e materialismo coexistiam em um equilíbrio precário e fascinante. Os Templários podem ter desaparecido como organização, mas seu espírito, complexo, contraditório e profundamente humano, continua a inspirar e provocar, a ensinar e a advertir. Em seu auge e em sua queda, refletem as maiores aspirações e as mais profundas falhas da civilização que os criou e, por fim, os destruiu.